Relaxa. Porque tudo passa. E na psicologia positiva a gente ajuda a fazer isso. O paciente, ele realmente começa a se encontrar e perceber e olhar pra dentro e falar assim, caramba, a minha vida poderia ter sido muito melhor, né, se eu tivesse tido um tempo pra fazer isso daqui que dê sentido pra mim. Não tinha me tocado que isso fazia sentido pra mim. Olha como não é difícil fazer. Olha como é simples. Eu podia estar já há muito tempo fazendo isso por mim. E isso dá sentido pra vida da pessoa. E você vê a pessoa se transformar. Porque ela começa a perceber que ela não precisava viver naquele feijão com arroz, naquele mais ou menos. Ela poderia estar vivendo coisas maravilhosas no seu cotidiano. Dar sentido pro cotidiano com base na experiência de vida dela. O que pra ela é um valor que ela pode, assim... Inegociável, né? Um Era princípio, essa palavra. uma essência. Exatamente. Algo inegociável que existe na vida dela e que não dá pra abrir mão. Exatamente. E às vezes a pessoa não sabe nem do que ela não pode abrir mão. Porque ela abre mão de tudo e ela deixa de ser quem ela é. Exatamente. Ela nem sabe quem ela é. Exatamente, ela nem sabe quem ela é. Porque uma coisa importante que a gente até conversou sobre isso um dia desse é que o primeiro processo é o de autoconhecimento. Então, se você não se conhece, como é que você vai até se modificar? Se você não sabe nem quem você é. E aí, Aline, a gente passou por anos agora muito difíceis, né? O mundo passou por, assim, vários períodos de muitas perdas, de muita dificuldade. Então, chegou aquela hora, uma musiquinha de fundo para esse momento. Que a doutora Aline Jaldi vai trazer uma mensagem para você, falando sobre relaxa. Gente, vamos falar sobre o relaxa aqui. As técnicas de relaxamento, elas podem ser variáveis, podem ser com base na tua personalidade, aí da importância de você se conhecer para saber o que vai relaxar você de fato. Dentre elas, yoga, técnicas de respiração, que a gente fala muito da respiração diafragmática no consultório. Você pode usar a técnica de ouvir uma música que te relaxa, que te remete a um som que te relaxe, ou um louvor, ou uma música calma, ou uma música que te traga boas sensações. Você pode fazer algo terapêutico para você que te relaxa, que você tá ali concentrado fazendo aquilo e aquilo te relaxa. A gente já falou vários exemplos aqui, mas, por exemplo, cuidar das plantinhas, da hortinha, fazer um artesanato, um bordado, uma aula de música, de algum instrumento musical, né? Aprender algo novo que aquilo ali, naquele momento, te relaxa. Fazer a pintura, pintar, né? Fazer alguma coisa assim que te relaxe. Você pode, nos momentos no dia a dia que você estiver passando por um estresse muito grande, fazer uma automassagem na mão, né? Dar uma respirada, fazer aquele momento assim de dar uma segurada ali no estresse, né? Dar uma parada assim, não, pera, calma, deixa eu ver aqui. Então, existem várias formas que você pode buscar esse relaxamento. Você não precisa para aquele tradicional. A meditação tradicional, às vezes, não funciona para você. Mas um estado em que você tá concentrado fazendo alguma coisa terapêutica para você, aquilo pode te relaxar. E, gente, depende do seu autoconhecimento. Para mim, é terapêutico tomar um café em algum lugar, sozinha, olhando a minha agenda, estudando, fazendo alguma coisa que dá sentido pra mim. É terapêutico pra mim cozinhar, como pra ler também é. Mais uma coisa em comum que eu não sabia que a gente tinha, acabei de descobrir. É terapêutico pra mim ouvir música, tomar um vinho, dar uma relaxada também, depois de um dia estressante. Não precisa ser sábado e domingo, pode ser durante a semana também. É terapêutico pra mim caminhar, olhar o pôr do sol. É super terapêutico pra mim olhar pro céu, dar uma relaxada, ouvir um louvor. É super terapêutico pra mim. Então, o que é terapêutico pra você? O que relaxa você? O que te traz uma sensação de que você consegue colocar sua energia um pouquinho mais tranquila, consegue colocar toda essa tensão um pouco de lado e olhar para aquele estado de espírito naquele momento, naquele estado presente. O que te traz para o estado presente para que você consiga relaxar a sua mente? Tudo que traz para você, para esse estado de relaxamento, é terapêutico e te relaxa. Então, muito importante no consultório a gente busca isso na psicoterapia,
esse autoconhecimento para entender o que me relaxa. Por que a técnica da minha colega não me relaxa? Por que aquilo ali que ela faz para mim não funciona? Por que aquela fórmula dela não é boa para mim? Porque para você, com a sua história de vida, para saber como você é, para ver o que é importante para você, o que funciona para você, só para você. A gente já falou sobre isso. Nós somos seres humanos únicos e subjetivos e graças a Deus nós somos únicos e subjetivos. O que funciona para mim só funciona para mim. Então vamos buscar aqui o autoconhecimento, a autopercepção para poder ver o que pode te trazer relaxamento. Tem uma lista enorme de que pode te relaxar. Mas só você pode me dizer. Tem uma paciente minha que ela buscou todos os tipos de relaxamento, ela se descobriu na natação. Ela, nossa, quando eu faço natação, eu consigo fazer um exercício físico e ao mesmo tempo me relaxar. Eu consegui tirar um tempo do meu dia a dia, 3 vezes por semana, para ir fazer para ter uma aula de natação, para ter aquele momento ali, e aquele momento é só meu. Tem gente que conseguiu se relaxar aprendendo xadrez, fazendo um jogo de xadrez. Tem gente que conseguiu relaxar fazendo uma aula de culinária, porque conseguiu fazer daquele tempo um momento de relaxamento para ela. Então, o que pode te relaxar? E queria bem ressaltar sobre essa questão. Eu voltei para casa e depois tive outras crises que não tão relevante dessa forma, mas todas as vezes que por algum motivo eu comecei a sentir a crise, eu parava, refletia e pensava, opa, Graco, não tem nada, não está acontecendo nada, isso não sou eu, entendeu? Justamente porque, para que, por algum motivo, eu não trouxesse aquilo para mim de forma até negativa mesmo, de achar, eu preciso me automedicar para imaginar que eu estou sentindo alguma coisa e que preciso melhorar. Uhum. Então, eu não queria chegar a esse ponto extremo, aonde o que eu precisava era respirar, levantar, refletir, ou talvez um bom momento de sono, ou retirar aqueles pensamentos da cabeça e tentar aliviar de uma outra forma. E todas as vezes que realmente eu fiz isso, opa, não tenho nada. É como se eu tivesse esquecido. Relaxando? E tudo passando. E tudo passando. Relaxando e tudo passando. É o que a gente diz aqui, né? Relaxa. Que tudo passa. Então, e também respeite seu tempo, né? Sim. Aprenda a entender que você nem sempre vai conseguir relaxar e vai precisar buscar ajuda para elaborar esses sentimentos, essas sensações, para que você consiga, assim, respirar e organizar a sua mente para que você consiga passar por tudo isso e ir enfrentando um problema de cada vez. Então, é como a Ale falou, uma resiliência muito grande você tem, Graco, você tá de parabéns. E que legal. Obrigado. E super corajoso, Opinião né? técnica. E super corajoso, porque olha, quantas pessoas passam por dificuldades, estão ouvindo você falar Sim. agora e vão dizer, caramba, que legal. Vão se inspirar em você e vão seguir os seus sonhos e vão entender que vai ter altos e baixos e tá tudo bem, relaxa, tudo passa. E faz parte da vida, essa instabilidade. A gente tem momentos que a gente tá bem, que a gente tá seguro, que a gente sabe quem a gente é, que a gente sabe para onde a gente vai. E vai ter momentos que muitas coisas vão acontecer ao mesmo tempo, os nossos pensamentos vão tomar conta da gente. E a gente vai... Opa, o que tá acontecendo comigo? Eu não sou assim. Por que eu tô tão negativa? Por que eu tô com tanto medo? Por que eu tô deixando de fazer algo que eu sempre fiz e nunca tive medo? Para você parar, para pensar, organizar a sua cabeça, relaxar. E aí tudo vai passar. Agora tem um detalhe muito importante. Em algumas fases da minha vida, eu já passei por alguns momentos que eu precisava, tipo assim, cara, eu preciso parar tudo. Aí, assim, Jesus toca no ombro e diz assim, para, doida. E nesses momentos da vida... Eu adoro quando a Alessandra fala isso, porque eu imagino de fato Jesus fazendo isso com ela. Não sei porquê. Eu não sei porquê que eu imagino. Batendo no ombro dela e dizendo assim, ó, para tudo. Doida, para doida. Para doida. Na verdade, quando eu imagino Jesus fazendo isso, eu imagino Jesus me pegando pelos cabelos e dizendo assim, para, troço. Porque às vezes sendo tão delicado comigo não funciona. Agora, assim, interessante que eu gostaria de pontuar é a questão do sintoma ansioso, do sintoma depressivo, de como isso acontece no TDAH. Porque, olha só, é interessante a gente trazer o ponto de vista técnico, né? O TDAH é uma pessoa que ele percebe que todo mundo funciona melhor com menor esforço. Então, ele começa a se sentir inferior, ele entra em sentimento de desvalia, como se as pessoas tivessem mais valor do que ele,
Porque as pessoas fazem aquilo com tanta naturalidade, ele não consegue. É uma pessoa que se sente incompreendida, desamparada, assim, até mesmo, às vezes, menos amada. Por quê? Porque todo mundo vai chamar de leso, estabanado, abestado, né? Então, tem muito essa questão da dificuldade de lidar até com bullying, às vezes, social, E aí né? eu anotei sobre isso aqui pra falar depois. Pronto, Porque então engraçado, conta. porque Tá perfeito, então. é Tamo no flow impressionante. aqui. Tá no Tá flow. todo mundo Porque o que eu tava anotando aqui, eu olhava pro Zé adulto falando aqui pra mim, eu imaginava o Zé criança e como o diagnóstico precoce ia ajudar ele. Em muitas questões. É um caso de sucesso, né? Ele tá aqui contando pra gente a história de vida dele. Ele venceu muitas coisas sozinho. E agora tá aqui desabafando e falando e dizendo como esse último ano foi interessante e importante pra ele. Mas aí a gente tá olhando aqui num quadro geral e pensando, e se o diagnóstico tivesse sido antes? E se a gente tivesse tido a oportunidade de estimular aquela criança, o Zé criança antes? E se a gente pudesse fazer isso com as crianças, né? Observar as crianças que estão na nossa casa, né? Crianças que estão aí na convivência conosco. Eu sou psicóloga adolescente adulto, trabalho em sociedade com uma psicóloga infantil, e a gente fala muito sobre isso. Meu Deus, o diagnóstico precoce, ele evita tantos danos, né? De autoestima, ele traz você tinha essa característica de autoconhecimento, você tinha essa característica de falar, cara, eu sou competitiva, isso aqui pra mim valeu, quero. Tinha um sintoma que eu sentia na infância, quando criança, que ninguém sabia explicar e todo mundo achava que eu viajava. Porque eu tenho transtorno de ansiedade generalizada desde criança. Eu fazia xixi na cama, assim, muito. Olha até aí. a vida adulta, porque eu não desligava. Meu cérebro continuava ligado, né? E aí, nas férias, especificamente nas férias, quando eu não ia pra nenhum lugar... Imagina, nas férias, sem nada pra fazer em casa, você entra num estágio depressivo. E como eu sempre fiquei muito dentro da minha cabeça, chegava um determinado momento das férias que eu tinha a sensação que eu tava saindo do meu corpo. Que depois eu descobri que é um dos sintomas de ansiedade já, como se você tivesse se desconectando. É uma desrealização de personalização. E despersonalização. Exatamente. E eu Porque tinha pode isso na ter a infância. situação, pera lá, calma. Para que a gente tem que explicar para as Relaxa. pessoas, relaxa, tudo passa, tem que explicar a parte técnica para as pessoas. Vamos lá. Gente, nós estamos falando de 2 sintomas. Um é desrealização, quando parece que você não está naquela realidade. Você está vendo as coisas acontecerem, mas é como se elas não fossem contigo, fosse uma outra pessoa, um outro personagem vivendo tudo aquilo que é parte do que você está vivendo. E a despersonalização é como se tivesse acontecendo um monte de coisa, mas aquilo não fosse com você. Como se fosse as situações acontecendo, né? Mas você não se enxerga como sendo aquela pessoa que está vivendo aquilo, você se sente fora do seu corpo. Então está acontecendo aquilo com um eu seu, que não é você. Simples assim. Então a gente precisa compreender que são sintomas presentes na ansiedade extrema. E a gente está falando da vida aqui do Zé e trazendo um componente dele de vida que acontecia na infância e adolescência. Quer dizer, uma criança ou um adolescente que já tinha ansiedade grave, chegando a ter desrealização, despersonalização e que nunca foi tratado. E eu ia deixar para falar depois, mas eu não consigo esperar. E eu vou falar logo. Eu recebo muitas mães dizendo o seguinte: ai, mas meu filho é muito novo para tomar remédio. O que esses remédios vão fazer com a mente dele? Eu quero lhe dizer nesse momento, gente, presta atenção. Eu quero lhe dizer nesse momento que o que vai fazer pela vida do seu filho é salvar a vida dele, só isso. Exatamente. Porque uma criança que não está funcionando, que está ansiosa, que não consegue prestar atenção na sala, que é obeso, abestado e que está cheio de complicações e que tem um cérebro que só vai terminar a maturidade aos 21 anos, nós estamos falando de uma criança se desenvolvendo e esse cérebro tendo muitos prejuízos, tendo aumento constante de cortisol, tendo redução do BDNF, que é o fator de proteção cerebral. E quando você não trata essa criança que precisa de tratamento, ela vai ter muito mais prejuízo do que o prejuízo que a própria doença causa. Porque a pessoa vai viver com o sofrimento da patologia enquanto ela poderia ter um alívio desses sintomas e o cérebro se desenvolver adequadamente. E tudo isso por quê? Por ignorância das pessoas. Me desculpe, hashtag pronto falei. Relaxa, tudo passa, porque os seus problemas acabaram. Esse podcast está aqui para tirar suas dúvidas e a gente vai te ajudar a buscar ajuda para que você evite que isso aconteça na sua casa, com o seu colega, com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu afilhado, que seja.
Amiga, Busque ajuda. tudo passa. E a mudança que você quer ver no mundo, ela começa por você. Você não pensa que você tá ali levando a sua demanda para psicólogo, para psiquiatra e que a gente vai resolver o seu problema. A gente vai te dar recursos para que você consiga fazer a diferença. Mas o seu mundo só vai mudar se você mudar. O seu mundo só vai mudar se você buscar ajuda, se você começar a olhar para você, entender o porquê você é assim, em primeiro lugar, para que depois você consiga fazer as coisas caminharem de uma forma diferente. Aí sim, tudo passa. Aline, eu quero trazer uma coisa muito importante, né? Gente, é impressionante como o psicólogo as pessoas não têm tanta resistência de ir e as pessoas vão realmente buscar ajuda. Mas na minha realidade, do consultório de psiquiatria, muitas vezes, eu te juro assim que muitas vezes, eu diria mais de 50%, a pessoa não vai de livre e espontânea vontade, ela é levada. Então, na psiquiatria, geralmente as pessoas elas são levadas por parentes, familiares. Eu vou muito na casa das pessoas por situações que a pessoa não sai de casa. Quer dizer, a pessoa não sai de casa há 1 ano, a pessoa não sai de casa há 6 meses, mas ela não aceita que ela precisa de um psiquiatra. Então, isso é muito grave, né? Porque a pessoa está realmente, não é com a vida paralisada, porque ela não consegue ir para uma faculdade. É paralisada porque Não consegue levantar da ela cama, não né? não consegue levantar da cama, não consegue sair na porta para ir no elevador. Ela não consegue. Então, tem muitas coisas que são gravíssimas, porque a pessoa ela não está vivendo, né? E ela deixou chegar ali porque não buscou ajuda. Exatamente. Então, uma coisa muito importante quando a gente busca causas de ansiedade é que você fica conectado com frustrações do passado que você não resolveu, gerando muita culpa, levando a quadros depressivos. Você fica conectado com o futuro que ainda não chegou. E se você não viveu hoje, se você estiver paralisado no hoje, o amanhã realmente não vai chegar do jeito que você gostaria. Mas isso tudo, muitas vezes desencadeado, por você não ter um propósito de vida definido e claro. Exatamente. Porque você não definiu para onde você quer ir. Então, coloca assim na tua cabeça, ó, vamos supor que você tem um GPS. Você vai pegar o teu telefone e vai dizer lá, ok, abrir o Google Maps e tudo, e você vai dizer lugar tal. Ele vai traçar uma rota e vai te levar para aquele lugar. A vida, cara, é desse jeito. Você simplesmente tem que dizer, eu quero chegar no lugar tal, eu vou traçar minha rota, eu vou traçar meu destino e eu vou seguir em frente até eu conseguir chegar lá. Vou ter percalços? Vou, mas eu vou em frente, sem medo de enfrentar o futuro. Porque aí você vai gerar ansiedade, mas uma ansiedade que te impulsiona, não uma ansiedade que te paralisa. Exato. A Ale falou uma coisa muito interessante. E se você não tem propósito de vida, você não sabe para onde vai, qualquer lugar tanto faz. Você vive uma vida mais ou menos, você sente que a sua vida não tem sentido, você chega no consultório e fala, tem um vazio, eu não sei qual é o meu objetivo, eu não sei o que eu quero, não tem, nada tá claro para mim, nada tem graça para mim. Você não tem noção do que está acontecendo. Mas o seu propósito de vida ele só vai fazer sentido para você se você se conhecer. Seu propósito de vida só vai ter sentido se ele estiver conectado com os teus valores. Então, Aline, como é que eu vou descobrir o meu propósito de vida? Quando você vai abrir a sua vida para você se olhar com carinho e se perceber e saber quem é você. Para o que você veio aqui. Muitas vezes, o teu propósito de vida, ele tá lá escrito na tua história de vida até aqui, mas você nunca parou para se olhar. Você nunca parou para se conhecer. Você nunca parou para pensar quais são os seus valores mais importantes que tem que estar no seu dia a dia para dar sentido à sua vida. Aline, agora tem uma coisa muito interessante que você está falando, assim que eu gostaria de esclarecer para as pessoas também. As pessoas geram muito processo de culpa, porque elas estão se sentindo mal, porque elas estão deprimidas, porque elas estão ansiosas. Então, eu quero explicar uma coisa, assim, muito técnica, né? Mas que é muito importante a gente trazer esse conteúdo. Primeiro, nós temos 3 genes que eles são fundamentais para fazer uma expressão ansiosa. Então, muitas vezes as pessoas elas têm um gene positivo, 2 genes positivos ou os 3 genes positivos. Então, quando a pessoa tem essa tríade, é impossível ela em algum momento da vida ela não expressar sintomas ansiosos e ansiedade mesmo patológica, porque muito do que você sente é geneticamente determinado. Mas não significa que porque você tem uma carga genética que você vai morrer com esse sofrimento, porque isso tem tratamento. E outra coisa também muito importante da gente pontuar é a questão da farmacologia. As pessoas têm muito preconceito, não querem tomar remédio, mas em compensação, para ficar viciado em Rivotril e Zolpidem, é rapidinho.
E aí a gente tem que avaliar que tem substâncias inflamatórias na ansiedade que estão envolvidas nos processos inflamatórios físicos totais. Então você pode ter psoríase, você pode ter dermatite seborreica, você pode ter problemas dermatológicos, reumatológicos, dores articulares, fibromialgia, problemas ginecológicos, problemas intestinais, síndrome do colo irritável e muitas outras coisas que na verdade são consequência da ansiedade. E quando a gente fala nisso, as pessoas não imaginam que tem toda uma cascata inflamatória que vai desencadeando reações no organismo, que vai minando a sua saúde e você fica em um monte de médico, às vezes perdendo, digamos assim, o fio da meada, porque você não quer admitir que o fundo daquele seu adoecimento orgânico é emocional e que precisa de tratamento medicamentoso, sim. Ai, mas eu só tomo uma bandinha do Rivotril, querida. É dependência química. E o medicamento psiquiátrico, ele vai lhe tratar e não lhe ser dado ao pau só maquiar os seus sintomas. Porque eu não sou traficante, consultório não é boca de fumo e não tem porno, né? Nenhum nada ilícito no consultório. Adoro. Então, por favor, trate-se. Vamos parar com isso de que eu não quero ir pra psiquiatra porque eu não sou doido. Tá? Você vai pro médico, você vai pra dermato, você vai pra ginecologista, você vai pra neuro, você vai pra tantos outros médicos, mas você não pode ir no psiquiatra. Você tá vendo aqui a gravidade de como uma ansiedade pode chegar até você, o quanto isso pode somatizar em você outras doenças, em que você vai acabar indo no especialista do que tá te causando e, na verdade, a origem disso é a ansiedade. Se você for buscar um psiquiatra, se você for na doutora Alessandra, você vai ver, às vezes você vai identificar coisas que você poderia ter evitado antes. Então vamos parar com isso, gente, ter medo de ir no psiquiatra. Se o psicólogo te encaminhou para o psiquiatra, se você tá vendo que o teu tratamento, no teu comportamento, ele tá indo além do que você tá na psicoterapia e aquela questão ela continua pegando você continua tendo dificuldade de algumas questões, principalmente do sono, que nossa, eu acho que o top one, né, que traz esse gatilho aí também, que traz essa ansiedade no nível master que você vem pra terapia já falando. Você tem que ir na médica, você tem que ir na psiquiatra, você tem que buscar ajuda. A gente tem que parar com isso, a gente tem que encerrar esse tabu, a gente tem que buscar ajuda. Se você tem um problema e existe um médico para te ajudar nesse problema, em todas as outras especialidades você vai, por que no psiquiatra você não vai? Eu tô muito triste. Eu tô muito triste. Eu sofro bullying dentro da minha profissão. Eu sofro bullying, todo mundo tem preconceito comigo. Ninguém quer ir no médico psiquiatra porque as pessoas dizem que são doidas. Com esse programa, Alessandra. Todo mundo diz que quem vai pro psiquiatra é doido. Não fala. A gente vai mudar essa história. Vamos nessa? Vamos. Tamo junto e misturado. E aí, eu sei que a apóstola Aran é psicanalista, então eu quero agora fazer uma pergunta. Como é que fica? Porque o que se diz na boca miúda, né, tecnicamente falando, é que a ciência ela precisa ser laica, né? Que a gente não pode misturar psicologia, psiquiatria, psicanálise, religião. E aí nós temos um componente muito forte, porque os maiores cientistas do mundo, Lavoisier, Einstein, Newton, todos reconheceram a plena existência de Deus e viveram para esse propósito ao fim de suas vidas. Então, como fica essa relação do psique e da fé, apóstolo? Olha só, ainda agora no início eu falei, já essa tua pergunta, eu tô com a língua coçando aqui e quero falar. Porque eu falei que os caras que estão no topo do mundo, especialmente esses cientistas norte-americanos, canadenses, eles têm trabalhado muito na demanda da espiritualidade, não da religião. Então, ainda agora eu falei da amígdala, que é responsável por esse ponto de Deus que eles estão falando, e eles não são, por assim dizer, cristãos, mas eles estavam ali como cientistas e descobriram isso, né? Então, não está dizendo que é uma religião ou que é Deus, mas essa necessidade desse ser humano. Por que a espiritualidade está sendo pontuada não só dentro do universo cristão, mas em tantas outras religiões do mundo afora, por conta dessa necessidade do transcendental. Então,
Hoje, como psicanalista, você diz assim, olha, vamos botar um negócio de lado aí que ciência não vai misturar um pouco. Não tem como mais. Hoje, as pesquisas novas têm mostrado a importância da espiritualidade e esse ponto de Deus no cérebro, na amígdala, que é determinante dessa demanda, falando aqui, que é a espiritualidade, ele vai requerer do ser humano. Por isso que eu posso estar morto de rico aqui, com tudo pleno, ter uma família felicíssima, mas está infeliz. Então, está sem sentido. Está sem sentido, porque eu estou focado só em mim. Agora, o padre falou aqui uma coisa que... Padre, desculpe, mas o ponto de vista judaico-cristão nosso é perfeito. Porque a gente trabalha, dentro do cristianismo, nós trabalhamos aqui com a questão do amor ao próximo, da ajuda, de valores judaicos cristãos bem claro, especialmente dentro da cultura ocidental, né? Mas nós podemos ver algumas outras religiões, seitas até, que os valores deles não são os nossos. É verdade. Não são os nossos, né? Então, eu pontuo aqui, não, o correto é esse. Sim, mas quando eu olho lá para o... Vamos ver lá os bruxos lá que exercem plena bruxaria lá na Europa, especialmente na Inglaterra, né? Muito forte isso ali. Você vai ver ações e atitudes deles contra o ser humano que você se assusta. Né? Por exemplo, quando a gente vê algumas religiões de matriz africana... Mas são consideradas religiões ou seitas? Eles, independente de religiões ou seita que seja denominado, você vai ver... Qual é a diferença para quem está assistindo a gente? Qual seria a diferença entre elas? Olha só, depende do ponto de vista que está se olhando. O termo religião vem do latim religare, que quer dizer o homem vai buscar essa conexão com Deus. Quando a gente determina assim, o grupo de seitas, isso aqui é uma seita. Aí dentro daquilo, do teórico que eu estou defendendo, a seita ela tem uma série de posições que eu digo, isso aqui presta, isso aqui não presta. Isso aqui cabe ou não cabe no meu sapato, no número que eu estou defendendo. Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente diz uma coisa assim, olha, os testemunhos de Jeová são uma seita, muita gente se assusta, mas por que são? Aí você vai ver lá nos escritos o que eles defendem, o que eles creem, quais são os teóricos, os pressupostos teóricos no qual a religião deles está definida. Então, mas quem definiu isso? Quem é que disse que eles são? Então, é muito relativo tudo isso hoje. E o que eu quis dizer sobre o fato de nossos valores judaicos cristãos, porque nós estamos aqui baseados nisso, tem gente que não tem valores judaicos cristãos. Quando eu olho para o que está acontecendo hoje no Brasil, e a gente vê muito forte que aí olha para o lado político, se você vê o que o marxismo faz, que é uma religião, eles não têm os mesmos valores judaicos cristãos, por isso eles quebram os valores morais todos, e eles acham que eles estão certos. Então, ele vai além de uma esfera só religiosa, mas ele entra com outros teóricos aí também, que eu posso dizer assim, eu sou corrupto, qual o problema de eu roubar? Eu não tenho o teu valor judaico-cristão, não roubarás. Mas eu estou fazendo um bem à minha família, a mim. O que tu achas que é bem, não é bem para mim. É interessante, eu gostaria de deixar bem claro isso aqui, para você que está nos assistindo, que aqui não é um debate sobre nenhuma religião está certa ou está errada. É de como você vai se conectar com Deus, quais são os seus valores e sobre conceitos que a neurociência nos traz, de que tem lugares no cérebro que só são ativados através da busca pelo componente espiritual. E esses locais, eles trazem uma sensação de bem-estar e isso completa um sentido de viver. Perfeito. Quando você atinge um propósito. É interessante agora, eu gostaria de ver, de saber agora a opinião. Padre, faça uma análise crítica, que eu quero ver briga, eu quero babado, eu quero confusão. Não, ela não Mentira. quer, ela quer relaxar, ela quer paz. Ela quer. A Aline eu relaxo, eu sou tudo passa. Mas passa depois do babado. Então vamos lá, padre, me diga, qual a sua visão em relação a isso? Independente, ninguém está falando aqui de igreja católica, ninguém está falando assim da sua posição. Por isso que eu quis colocar os pressupostos teóricos, tá? De cada um. Então, assim, Sim. como é que o senhor vê essa questão, né? De pessoas que têm religiões, mas que, na verdade, não são religiões que buscam esse ser, eu vou ser
um ser humano melhor, mas não para os outros, e sim apenas para mim. Claro, claro. Então, aqui eu preciso recuperar toda uma gama de preconceitos que eu vivi quando era seminarista, né? Principalmente um inicial que foi o espiritismo, né? Eu nunca quis fazer um trabalho teórico sobre o espiritismo, devido a todo o arcabouço que eu fui recebendo até então. Mas chegou um momento que, de novo, esse trabalho na minha frente, quer saber de uma coisa? Vou fazer. Mas não vou pegar nenhum livro católico, porque eu já sei o que está escrito lá, né? Fazer o seguinte, vou fazer o que Jesus fez, a experiência dele, né? A kênose. Vou me esvaziar. Fui lá no centro espírita e disse para a turma lá, eu sou seminarista, eu vou ser padre, né? Mas eu preciso conhecer vocês. Preciso conhecer, né? Então me tratem aqui como qualquer um que chega. Qualquer um, né? Mas você já sabe que eu não vou ficar aqui. Eu só vim aqui para aprender, né, sobre vocês. Então me permitia passar por toda a experiência, né? Me permitir participar de um passe, eu recebi um passe, né? A água, Deitou, enfermaria. tudo, né? Ou seja, e aí no final me convidaram para ficar, mas eu falei para vocês que eu não ia ficar, né? Mas que agora Gostaram dele. eu conheci vocês, eu respeito vocês e a gente pode trabalhar junto, né? Nós podemos, a partir de hoje, trabalhar juntos. Confesso, vou ter implicações nisso aqui, né? Confesso que eu ainda tenho outros preconceitos. As religiões afro-africanas, né? E que eu sei que um dia eu vou ter que conversar com elas. Eu vou ter que também me esvaziar para saber um pouco mais daquilo que eu não conheço, né? Porque o Criador foi único e há uma essência do Criador em cada uma dessas pessoas. E eu quero ir em busca da essência. O que tem de essência nas pessoas que praticam essas religiões, né, africanas, né? Meu grande sonho um dia é rezar com os budistas. Adoraria um dia ter uma experiência de aprender um pouco mais sobre como se conectar, né, com algo fora de mim, usando as técnicas dele, né? Então, em suma, o que eu estou dizendo? A própria caminhada que eu fiz na teologia, principalmente, porque na teologia que foi isso que veio a florar mais, mas principalmente também um filósofo judeu, né, Levinas, que me fez caminhar pela alteridade de uma forma que eu nunca imaginava, né? Que do outro eu só tenho uma ideia, né? Do outro eu só tenho uma ideia. Enquanto eu não tiver esse encontro face a face com o outro e não deixar que o outro se revele para mim do jeito que ele é e não do jeito que eu acredito que ele seja, né? Eu só vou ter uma ideia. Então, a partir de toda essa caminhada filosófica e a partir da experiência que eu tive, né, da parábola do samaritano, né, que quem ajudou não foi o levita, não foi nenhum daqueles que pregavam uma coisa, né, mas que foi ali o samaritano, que era visto como um cidadão de segunda classe. Então, em suma, com tudo isso, eu acredito que a espiritualidade nos ajuda a ver o outro como irmão, né? O outro é irmão, o diferente é meu irmão, né? E, no fundo, todos nós somos ligados a uma mesma essência. Então, quando eu digo que eu quero um dia ir ver uma expressão de candomblé, que eu sei que um dia eu quero ir, né? Um dia eu quero rezar com os budistas, eu quero ir ao encontro da essência dessas experiências, porque a essência, se aquele ser humano foi feito por Deus, né, existe uma essência ali. Claro que existe depois outras camadas, mas eu não estou em busca das camadas, eu estou em busca da essência. Então, essa é a minha aventura na espiritualidade. A espiritualidade que eu alimento no meu dia a dia é a busca do que é humano nas pessoas. E esse humano, ele pode se revelar
seja na Samaria ou em Jerusalém, ele se revela, né? Então, é isso. A religião, então, ela é algo que faz a gente criar consciência. É o caminho, independente da experiência, é o caminho que nos faz nos conectarmos, né? Criar a consciência de nós mesmos e a consciência da responsabilidade que nós temos para com o outro. Porque se a espiritualidade não é eu tratar o outro com respeito e empatia e entender que o outro, com base na sua experiência de vida, chegou aonde ele chegou, independente se o caminho que ele tomou para ali é um outro tipo de religião e o meu é outro tipo de religião, né, diferente, totalmente diferente, se a espiritualidade não é eu criar essa consciência de mim mesmo e do outro, eu não sei o que é espiritualidade. No processo de terapia, a gente aprende a nomear nossos sentimentos, a dar nome aos bois, né? A gente fala. Então, a gente consegue começar a perceber. Aline, eu tô me percebendo aqui, eu tô sentindo que do nada, eu tô tendo essas palpitações, eu tô tendo essas sensações. O que que é? Por que que eu tô assim agora? Por que que eu nunca fui assim antes? Porque quando eu tava enfrentando um problema muito mais difícil, eu tava segurando a onda e agora isso tá acontecendo. Então, foi o segundo start, a segunda chamada, assim dizer, quando ela buscou ajuda novamente, né? A priori, a terapia dela foi para buscar autoconhecimento, em que você pode dividir assim em duas fases a terapia da Annelisa. A primeira fase foi buscando o autoconhecimento, onde ela queria, ela estava iniciando a carreira dela profissional e ela estava naquela situação. Quem sou eu? Eu preciso me enquadrar aqui. Hoje essa área tá assim. Eu tô me enquadrando assim. As pessoas falam que eu tenho que fazer isso, mas essa não sou eu, Aline. Por que eu entro em sofrimento quando eu tenho que fazer coisas que não são coisinhas com meus valores, com as coisas que eu sou? E aí, essa primeira fase dela foi para ela achar quem ela era, aonde ela estava inserida, e ela fazer a marca dela, ela ser quem ela é ali no trabalho dela. Na segunda fase, não, na segunda fase ela já me procurou por a questão do tudo junto, misturado, né? A ansiedade diante da situação que a gente vivia, que aí foi generalizada, né? Vamos combinar assim, dizer assim. E o luto, que ela ainda estava em processo, no início do processo do luto dela, em relação à tia, em relação à avó, em relação a quem estava cuidando da prima. Ela estava preocupada com a prima, com a família da tia. Era muita coisa ao mesmo tempo em cima da Annelisa. E a Annelisa, ela não estava conseguindo administrar essas emoções todas naquele momento. Mas aí, Ana, olha só, a gente percebe que tudo isso tem também uma questão profissional importante, né? Então, a gente traz várias questões pessoais, mas também tem a analisa profissional, que o que eu acho fantástico assim, do teu trabalho, né? É que você traz uma leveza, a gente percebe que tem a tua marca, tem a tua identidade. Sim. A gente percebe assim que o teu trabalho, tu não tens vergonha de carregar essa bandeira da saúde mental, que geralmente é algo que as pessoas têm o estigma, né? Sim. Então elas não querem realmente tratar desse assunto, e que você, quando se viu na dificuldade, até por essa tua busca sempre de ajudar as pessoas, tu foste fazer campanhas, tu foste atrás. Agora, como é que tu conseguiste, assim, trazer essa questão de tu imprimir a tua marca em um local como o Instagram, como as redes sociais, onde todo mundo copia, onde todo mundo faz dancinha, onde todo mundo faz tão igual a todo mundo? Então, como eu falei, né? Tudo meu na minha vida envolve a terapia. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e eu queria ser influencer. E aí eu disse, eu não sou um biotipo para ser influencer. Eu botei isso na minha cabeça. Aline, não dá. Qual é a marca que vai contratar uma pessoa acima do peso? Qual é isso? Eu botei várias dificuldades, entendeu? No caminho. E aí é que eu fico distraída. E eu coloquei muitos empecilhos para começar. Eu demorei um pouco, né? E aí eu falei para ela, o único jeito de eu conseguir ser influencer e fazer a minha marca é ser eu. Então, tudo meu eu coloco a Annelisa. Não é um marketing por trás. Eu tenho, lógico, uma equipe, né, que me ajuda muito, mas ideias, jeito de falar, tudo sou eu, Annelisa. Porque não adianta a gente querer mostrar uma coisa que a gente não é nas redes sociais. Senão você iria ficar frustrada. Você iria desligar o celular e iria se sentir frustrada. E como eu falei pra ela, ou eu vou ser eu mesma,
engraçada, vou chorar no outro dia, tô irritada nesse, ser a Ana Elisa, ou eu iria me sentir frustrada. Teve um momento que eu me senti perdida e dizer, será que é isso mesmo que eu quero? E aí depois eu parei, não, é porque eu tô tentando mudar alguma coisa, entendeu? Então eu sempre coloco isso em tudo meu. Tudo que eu indico nas minhas redes sociais, tudo é o que a Anelisa gosta, o que a Anelisa consome. Gente, a melhor chave para o sucesso na vida é você ser quem você é. Porque quem você é o de mais maravilhoso que você pode proporcionar para os outros. É você respeitar quem você é. E tem alguma cliente, conta pra gente, Nayara, tem alguma cliente que, tipo assim, você falou que aquele louro não ficava tão bom, ou então que ela não era tão boa, ficava tão bem de cabelo preto e ela ficou chateada ou revoltada. Como é que é? Me conta essas histórias que acontecem, mulher, eu quero saber do babado. Eu quero fofoca, Comigo ainda não aconteceu. Glória a Deus. Ainda, graças a Deus, ainda não aconteceu. Tem um jeitinho pra falar, né? Ainda não aconteceu. Mas assim, eu acho que no dia que chegar a acontecer, vou tentar de todas as formas mostrar pra cliente que ela vai ficar melhor com aquele tom de cabelo. E qual é a história de dela. cliente que mais te impactou, assim, até hoje na tua vida de consultora? Uma cliente que me mandou mensagem, veio através do Instagram, e mandou mensagem falando assim, quais são os serviços que você faz? Aí eu expliquei, olha, eu sou consultora de imagem e estilo e eu sou especialista em coloração pessoal, e mandei tudinho. Ela disse assim, eu tô precisando da sua ajuda para melhorar minha autoestima. Aí já vem assim, né? Aí ela disse, não, eu não quero fazer coloração. Eu queria que você me ajudasse. Eu quero aprender a me vestir, eu não sei me vestir. E do jeito que eu me olho no espelho, eu sei que não tá bom, eu não gosto. E eu preciso da sua ajuda. Aí tu deu o cartão da linha. E aí eu falei, não, eu vou te ajudar, gente, eu vou te ajudar, pode ficar tranquila. Arrasou. Eu vou te ajudar, eu vou até você, tudinho. E quando cheguei lá, conheci uma mulher maravilhosa, assim, sensacional, uma história de vida linda. E que realmente estava com a autoestima lá embaixo. E aí a gente conversou tudinho, ajudei ela. E graças a Deus ela ainda me manda mensagem, manda foto dos looks quando ela veste. E é uma sensação assim... É única, né? Única, não tem explicação. Entende, né? Tô vivendo ela agora. Oh, meu Deus. E é muito gratificante, assim, ver que você contribuiu para aquela mulher ter se encontrado. É muito bom. Eu percebo muito assim, muito. Eu percebo muito assim que tu gostas e tu vibras, né, com essa transformação. Muito. A gente, na verdade, mesmo que nós não sejamos, digamos assim, da mesma profissão, nós trabalhamos com transformação. Nós entregamos transformação. Nós pegamos na mão, né, e vamos juntos nesse processo. Então, eu como médica psiquiatra, a Aline como psicóloga, vocês como consultoras, a gente vê o que é aquele pegar na mão e dizer assim, estamos juntos, ninguém larga a mão de ninguém, né? E essa paixão, a gente percebe quando vocês falam que o olho de vocês ficam brilhando assim, né? Então, isso é muito gostoso de se ver. Aline, tu sabe que eu gosto da parte dos insights, de falar direto com as pessoas, né? Então, eu gostaria muito que você observasse isso no seu lar, com seus filhos. Você, mãe, você que está cuidando de vidas, de pessoas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo. Aceite seus filhos como eles são. Aceite a personalidade deles. Aceite as escolhas deles. Apoie, inclusive. Contanto que não sejam coisas negativas ou prejudiciais. Porque você idealizar, nós temos o filho ideal, que a gente idealiza desde quando nasce, o que a gente quer que ele faça. E a gente tem o filho real. O teu filho real é que precisa de ti. O filho real, ele precisa ser amado, você precisa saber o que ele pensa, você precisa ouvir o que ele fala, e você precisa saber que isso vai ser muito importante para ele ser bem-sucedido em qualquer profissão, em qualquer área que ele escolher. E isso foi que nos fez ter liberdade de escolha para que nós façamos hoje o que nós realmente amamos. Que a gente não esteja... Porque se eu fosse obrigada pelo meu pai, eu ia ser
O que o papai queria que eu fosse, mãe? Pra não dizer que eu tô mentindo aqui. Advogada, porque ele queria que eu fizesse um concurso pra Advogada, ser que eu juíza. falei. Eu acho que Então, ninguém assim, escutou. essa questão da escolha, de você aceitar as escolhas dos filhos, é muito importante. E que ele seja responsável pela consequência das suas escolhas. Então, ame, e amar é deixar livre. Amor é laço, não é nó. Deixe livre e aceite as escolhas de cada um. E é muito lindo isso, porque isso. você fazia isso com a gente, mãe. Você sempre aceitou a gente como a gente é. Você nunca quis que a gente fosse igual a ninguém. Não. O filho ideal que faz isso. Pelo contrário, às vezes eu me cobrava tanto, e você, minha filha, se acalme. Relaxa, vamos fazer uma oração. Você sempre respeitou muito a nossa essência, a minha, do André. Eu acho que o André também se sente assim. Sim. E você nunca comparou a gente com ninguém. Eu acho isso tão legal, porque isso traz... Você não sabe, pai e mãe, o benefício que você faz pro seu filho quando você ama ele pelo que ele é. E quando você ora, né? Eu achei interessante tu trazeres assim, que a Eve falou da questão da liberdade religiosa, Sim. mas ela sempre orou com vocês. Sim. Ensinou E a uma oração coisa, pra gente. E agora vamos contar os causos, né, mãe? Não, Que eu tava era lembrando. quem na igreja? O que eu fazia? Conta aí. Ela ajudava o padre. Ela era E ela coroinha. chamava, porque ela lia aquela... A primeira leitura, eu primeira li a primeira leitura na igreja. Era ela todas as vezes. Todos os e domingos. ela, eu estava ainda agora conversando com alguma pessoa, eu dizendo, a minha filha se tornou evangélica. Eu sou católica, mas eu vou mais na igreja dela do que na minha agora, esses tempos. Não que eu gosto, eu me sinto bem. Mas o que eu ia contar é dela, pequenininha, a Alessandra, falando sobre isso. A Alessandra aprendeu a ler muito cedo, com 3 anos. E o pai dela, esse negócio de Olha a comparação. prodígia, essa neném. De comparação. Aí, depois, no final, eu vou dar o nome dos filhos, tá? Porque vocês vão ter que puxar um... Aí, quando eles escutarem aqui, não ficar com ciúmes, né? Aí... a Alessandra aprendeu a ler com 3 anos, mas não que eu forçasse. Era assim, eu fazia palavras cruzadas e ela queria saber o que eu estava fazendo. Aí ela, Curiosa. casa. Alessandra, aí, tu sempre foi pra Frentex, que é fala logo. isso? Aí eu desenhava desse tamanho a letra, grande, porque eu me formei em professora, né? Sim, De- também. É? Também. Aí, Olha que A legal. minha primeira profissão. Gente, eu Aí- fico chocada com essas coisas. aí ela dizia assim, Professora primária. também. Nosso magistério. 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 Meu Aí Deus. a Alessandra aprendeu a ler, Muita tanto conexão que ela aqui, pulou gente. 1 ano lá no Colégio Auxiliadora, que todos, eu estudei lá, os filhos, as meninas estudaram lá. E a Alessandra aprendeu a ler cedo e a irmã me chamou dizendo, olha, a Alessandra está atrapalhando as aulas. Aí, Por que será que eu por quê, atrapalhava irmã? as aulas, gente? Nossa, E a nada a irmã ver com a disse, Alessandra. Eu não entendi porque a isso. gente Por quê? vai Você foi uma injustiça escrever, com a bichinha. Absurdo isso. a gente vai escrever, ela já fala, porque ela ainda ia botar Pra frente. C-A-S-A, casa. Aí Aí ela, ela fala, casa. Casa. Aí eu digo exibida, né? Se exibir. Não, a Oh, professora meu queria. Deus. Gente, tem coisa que, tipo assim, Aí- a professora queria uma vez, me colocaram para ler sapo. Aí a professora foi desenhar. S com A, que era para dizer Sá, né? Aí eu olhei sapo. Aí a mulher olhou pra minha cara. Aí o pai dela disse assim, por que você não ensina os outros do mesmo jeito? Eu tentei. Não vou dizer que eu não tentei. Mas a eles bichinha era aprenderam Frentex, né? na época certa, que Isso, aprendia na isso. época, né? É ela que era pra Frentex, dona Fefe, era aí, ela. E ele ainda ficava chateado, porque como é que tu... Eu digo, eu não ensinei, a irmã me chamou, quase a atenção. Tanto que ela saiu do Colégio Auxiliadora e foi pro Ida Nelson, porque aí ela fez a prova lá, passou... Tu foi pro Danelson? Não, pro Colégio Batista também. Foi mesmo. Colégio né? Batista. Presta atenção. Olha, É. Batista, Tu tem será uma que é veia de aquele crente, viu, Aline? Tu tem uma raiz de crente ali. Lá quando a gente foi morar em Fortaleza, eu estudei no Colégio Batista também.
Tudo porque é da Nessa Batista, né? Aham, Colégio Menina, Batista. eu tô chocada. É porque eu a gente sei que não foi conversa assim. sobre Tá tudo, vendo? vai, a gente vai Não. descobrindo assim no podcast. Gente, é porque assim, olha, a gente quer só pontuar uma coisa pra vocês. É Eu sou você. A gente- A ela que É. é. espírita. Não, eu sou católica, mas eu tenho... lá em casa também, A Alessandra falando já- de também- religião, a Alessandra já foi pro Alessandra... espiritismo. Eu já frequentei Alessandra, espiritismo há tu muito sabe tempo. que lá em casa, essa liberdade de escolha Foi do muito filho respeitada também tem lá em muito casa. a ver com o que eu vivi. O meu pai era kardecista, espírita, acreditando em reencarnações, né, de que nós vamos caminhar para outras vidas, que nós temos apenas uma missão nessa. E minha mãe era evangélica, protestante, Ah, vovó, né? E o que eu achava mais bonito na minha casa, gente, era que os meus pais subiam todo domingo a ladeira lá de casa, juntos, mãos dadas, né? Nem ele falava, nem ele cobrava absolutamente nada, esperava minha mãe sair do culto aos domingos, onde ela me levava, tinha escola dominical. E eu amava, né? Então eu fui criada nisso, mas aos poucos você vai crescendo e você vai escolhendo Se um pouco, identificando, se né? identificando, né? Isso. Mas o que eu mais achava bonito é que os dois falavam de religião com muito amor, né? Foram 65 anos de casados. Meu Deus. Eu nunca vi meu pai discutir com a minha mãe por religião. E minha mãe era muito companheira e ele idem. E eu acho que eu não... Acho que vocês podem até me corrigir, né? Dentro da psicologia, da psiquiatria e tudo, enfim. É claro que nós temos uma história de pai e mãe, né? Fefe? A gente traz isso, né? A gente traz a família, né? A gente traz o aconchego, os valores, os princípios. Mas a gente também tem a nossa índole, né? E essa índole você tem que regar que nem plantinha todo dia. Para você Exatamente. tentar, né? Sim. Essa virada de chave aí, muitas vezes na sua vida, é Com tentar ser certeza. sua melhor versão. Então eu acredito que religião é tudo que Jesus pregou. E Jesus, ele está vivo dentro dos nossos corações. E que você pratica nas suas atitudes com o próximo. No amor, num abraço, num sorriso para o seu porteiro de manhã, num pedacinho de bolo, né? De você não se preocupar, né? Quem é quem? Não, todos nós viemos para uma missão. Mas é interessante, Eve, que você está falando disso. E nós fizemos um episódio que você, se ainda não assistiu, corre lá para assistir. E como eu fiz isso aqui, eu me lembrei. Deixa teu like, querida. Gente, eu sou aquela que digo, não esquece de deixar o like. Então, deixe seu like aí no nosso episódio, mande para sua mãe, mande para as mães que você conhece. E aí, manda para as amigas também para fofocar. Ei, gente, vocês conhecem a história da Aline e da Alê? Então, manda também para fazer a fofoca. Então, assim, eu tenho uma mãe muito parceira, que agora na gestação também é muito companheira. Ela fala muito sobre esse negócio da cobrança, sabe? Minha filha não vai engordar também muito, mas se permita engordar. Depois passa, depois você perde o que tiver que perder. Se permita, sabe? Fique um pouco mais, descansa um pouco mais, relaxa, sabe? Então, assim, se você não quiser falar, nossa, que barriga linda, maravilhosa, não fale. Se você quiser falar, fale. Então, ela é muito nesse sentido, assim, de me apoiar. Ainda mais porque é o primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro tudo. Nossa. Então, assim, tá sendo uma experiência incrível. Meu pai me olha, ele chora. E aí, assim, tá sendo muito gostoso. E esse apoio também, a minha sogra. Então, eu tenho pessoas queridas e exemplos de mãe também, sabe? Dos dois lados, assim, muito, muito legal. Então, com duas realidades totalmente diferentes, mas que são também, da sua forma, um exemplo, né? Olha que lindo. Interessante, assim, que tu já está faltando 9 semanas, né? Nossa, Contagem regressiva. Meu Deus do céu, Mas passou me diz muito uma- rápido essa gravidez. Mas me diz uma coisa, tu tem sentido assim, tem dias que tu te sente triste, preocupada, ou cansada, ou desanimada, que tu não tinhas antes, assim, tu percebe realmente que os hormônios trouxeram uma variação de humor? Trazem, com certeza. Tem vezes... É engraçado, né? Domingo passado, acho que não sei se o Thiago contou pra Aline que eu cheguei. O único dia que ele tem pra dormir é domingo, gente. Então ele quer dormir até. Aí quando foi umas 11h30, né? Eu já tinha acordado faz tempo. Aí eu deixei sempre ele dormir, fui pro quarto, né? Aí eu, amor, que horas tu quer acordar? Aí ele, por quê? Que horas tu quer que eu acorde? Não, só pra saber, pode dormir. Aí do nada eu comecei a chorar. Aí ele, acordei. Aí ele falou, o que foi? Eu falei, não sei, eu só quero chorar. Oh, Assim, ele só queria uma companhia.
Então, assim, tem dias que o teu hormônio tá, tipo, dessa forma, borbulhando. E, assim, eu me sinto mais cansada, mas eu acho que, aí voltando pro meu trabalho também, com essa forma gostosa de trabalhar, eu ocupo tanto meu tempo com o trabalho, no sentido de ocupar minha mente, ocupar minhas preocupações com isso, que quando chega o final do dia, eu tô tão cansada também que já não pego essas preocupações pra mim. Eu já prefiro pegar coisas edificantes do que preocupantes. Ou seja, ela foca onde ela tem controle. É onde eu tenho controle. Eu não Arrasou. gosto de não ter controle da minha vida, né? Arrasou. E aí eu vejo lindo muito, isso. eu vejo muito isso, assim, que eu foco onde eu posso focar, sabe? Olha, que mensagem maravilhosa que ela tá passando pras pessoas, Nick. Sim, porque você tem duas escolhas, né? Ou você escolhe resolver de alguma forma um problema, né? Digamos assim. Eu vou focar no que eu posso. Ou então eu vou pegar tudo aqui, todos os pensamentos ruins que podem acontecer, como a Alessandra falou, e focar nessa parte que é tão pequena se você for comparar tudo de bom que pode dar. Então eu escolhi dessa forma. E meu marido também, ele é muito positivo nesse sentido. Ele, calma, vai dar tudo certo. Não, ele vai dormir a noite toda, ele não vai fazer isso. Mas se for tudo certo também. Então, assim, a gente tá pegando essa via de tá tudo bem. Dá pra dar uma surtada às vezes, dá pra dar uma chorada. Normal. Mas peraí, volta pra cá, entendeu? Chora aí, ele fala, chora aí, mas passou. Agora bora voltar pra realidade, a realidade é essa daqui. Então, assim, eu me sinto mais cansada sim, que eu acho que é normal da gravidez. Mas não deixei de fazer o que eu gosto de fazer também. Tipo, fazer Muay Thai, parei de fazer, claro, né? Mas faço exercício físico, porque eu acho também que é importante, não só pro bebê, mas pra você. Foco muito no trabalho ainda, tentando ser um pouco mais, né, equilibrada ali nesse sentido. E realmente a maternidade, nessa questão da ansiedade, por exemplo, da questão do enxoval, de querer tá tudo pronto, não sei o que. Aí foi o que eu falo pra ele, amor, tô ficando ansiosa. Aí ele já tem tudo que ele precisa. O resto é supérfluo. É porque a gente acha que precisa. Então, assim, para. Aí eu, tá bom, parei. E aí, tipo assim, sabe, volta pra realidade, respira. E é verdade, porque a gente, como mãe, acha que o filho precisa de 30 mil coisas. E ele só precisa de você, um berço, fralda e algumas coisas ali. Então, o que a gente tá dando a mais é tanto a mais, mas a gente quer, porque a gente vê na internet. Porque a gente ouve fulana, olha, mas tem que ter aquilo, mas tem que ter aquilo, mas tem que ter aquilo. Tu fala, meu Deus, eu não tenho nada. Mas assim, depois que você para pra ver com o raciocínio certo, você fala, não, realmente, ele já tem tudo que ele precisa. Então, você vai tirando, vai despolarizando, vai descaindo, assim. Então, eu vou respirando. Aí leva pra terapia, dou uma surtada, volto também, passou. Aí o que ela faz? Ela relaxa. Porque tudo passa. Miss Amazonas era o meu grande sonho. Eu entendia que aquilo ali, por ser um convite, eu sonhava com aquilo e Deus colocou na minha vida. E quando eu fiz essa lista, eu pedi confirmação de Deus e Ele me confirmou. Então foi todo um processo até eu ganhar o Miss Amazonas. Foram 2 anos até eu ganhar o Miss Amazonas e Deus foi lapidando a minha fé ali, a minha confiança. Então, quando eu ganhei o Miss Amazonas, o meu coordenador falou pra mim das chances que tinham pro Miss Brasil. E eu sempre fui de trabalhar a visualização e a fala e a crença positiva. Literalmente que se resume em fé. No meu plano de fundo, antes do Miss Amazonas, era a tela do Miss Amazonas. Era a tela da coroa do Miss Amazonas. A partir do momento que eu ganhei o Miss Amazonas, a coroa do Miss Brasil era a tela do meu celular. E eu sigo nesse mesmo processo. Agora é a coroa do Miss Mundo que tá na tela do meu celular. E eu sempre falava, você acha que você vai ganhar? Em nome de Jesus, amém. Eu tô me preparando pra isso, vou assim. Porque a gente tem que se fortalecer. É tão difícil o caminho pra você duvidar de si, pra você agir de maneira negativa. Mas é claro que tem momentos que você cai, né? Mas você precisa se lapidar. Então, ganhei o Miss Brasil. E antes do Miss Brasil, eu fiz um processo de oração e de propósito com Deus. Eu orava pra aquilo muito. E eu pedi pra que Deus me confirmasse se aquilo era pra mim ou não. Antes de tudo, eu pedi confirmação. E quando Deus me confirmou, foi muito emocionante pra mim, porque eu estava, meu Deus, me confirma se isso é pra mim, sabe? Se eu tô no caminho certo, porque eu quero tanto isso. Isso fala tão forte no meu coração, sabe? É o que tá fazendo a Letícia mudar de vida. É o que tá fazendo eu me desprender de medos. Foi um Miss. E eu senti o propósito que eu tinha. Oi, gente. Teste de maquiagem. Tá, vamos recuperar aqui. Eu senti o propósito que eu tinha. Mas eu queria uma confirmação de Deus. Pra que eu realmente dasse todo o meu fôlego ali. E até que eu tava na torre. E Deus me deu a palavra. Que tudo aquilo que você pedir em oração, acredite que você já recebeu. Então, naquele momento que Deus colocou no meu coração, foi que se
é isso que eu quero? É a vontade do meu coração? Fala pra Deus. Fala pra Ele que Ele vai realizar. Fala. E eu falei, meu Deus, é pra ser. E ali foi o primeiro sinal e foi ali que eu entrei em constante oração. A preparação é muito intensa, você quase não tem tempo pra nada, mas eu fiz um propósito de ir na minha véspera de viagem todos os dias à noite pra torre, orar antes de dormir todas as noites por isso. Eu fiz um quadro de visualizações onde eu vi a coroa e eu coloquei esse versículo, que foi a resposta que Deus colocou pra mim, foi através desse versículo, e eu coloquei a Miss Brasil Mundo 2022 é você, Amazonas. E eu ficava vendo aquilo, eu ficava acreditando aquilo, eu ficava literalmente atraindo aquilo pra minha vida. Porque Deus me deu essa confirmação. Então eu precisava dar toda a minha força em fé, em emocional, em atitude, em preparação. Então, quando chegou o Miss Brasil, eu também fiz jejum durante o confinamento, não comi carne. Isso eu até me inspirei em uma outra história que eu conheci. E me inspirei e eu busquei me manter conectada. E o que eu mais pedia de Deus era para que Ele tranquilizasse o meu coração e tirasse todo o medo. Porque o que a Lê falou, aquela emoção de você estar no palco, de você responder uma pergunta que você não sabe, não tem ideia qual é a pergunta. Você vai desfilar, como é que vai ser o meu desfile? O que as pessoas vão pensar de mim, os jurados? Então você tem que estar assim, calma, serena, tranquila, confiante. Tô bem, tô zen. E não é fácil estar calma, serena e tranquila. É tipo a oportunidade da tua vida. A gente tá chorando, a gente tá rindo. Então, assim... Eu não consigo nem olhar pra câmera. Desculpa, galera, que eu tô apaixonada por essa menina. Eu pedi muito pra que Deus me tranquilizasse. Era a única coisa. Deus, que seja feita a tua vontade, minha vida. Eu tô aqui, eu dei o meu melhor e eu confio no que você vai fazer essa noite. No dia, eu busquei orar muito. Eu acordei, fiz meu momento, fui tomar café. Antes de me maquiar, fiz outro momento. E quando eu estava pronta, esperando começar, eu me afastava das outras meninas e ficava lá, relaxando. Porque, de verdade... É uma tensão que fica assim no ambiente. Com certeza. São muitos sonhos. No meu concurso foram 36 candidatas, 36 sonhos, 36 meninas, 36 emoções Olha a humildade, diferentes. o respeito, 36 né? emoções diferentes. É. E as meninas estavam ali dando o seu melhor. E é entender, é confiar no seu potencial. Sim, eu confio no que eu fiz. Mas as meninas que estão aqui também deram o seu melhor. Então, pode ser que vá para elas também. E é sobre entender que você deu o seu melhor com aquilo que você podia, você venceu você acima de tudo. Então, quando eu cheguei no Miss Brasil, eu sabia que eu estava ali vencendo todos os meus medos. Eu nunca tinha falado em público, assim, com microfone, as pessoas me olhando. Eu já fiz apresentação de teatro, peça, mas fantasiada de personagem. Então, pra mim, ali, eu estava de Letícia com o microfone falando a público pela primeira vez. E eu só pedi a Deus, por favor, que eu não fale nada errado. E assim, gente, é um momento que foi... saindo o resultado final, e aí foram, né, as meninas, o 5º lugar, o 4º lugar, o 3º lugar, o 2º lugar, e eu ainda tava lá, meu Deus! E eu fui sentindo, meu coração foi acelerando, conforme chegava perto da final, até que ele ia anunciar a vencedora, e o meu coração tava muito palpitado. Eu respirava, se vocês verem o vídeo, eu tava assim... E aí, quando ele falou Amazonas... tudo explodiu em mim. E ali, pra mim, eu senti uma gratidão muito grande. Eu fui, e eu lembro que eu sentei na cadeira pra receber a coroa. E eu fechei o olho, e quando colocaram uma coroa, eu abri. Eu vi tudo branco. Tudo branco. Assim, tem as luzes também, né, que dão esse reflexo. Mas pra mim era como se eu tivesse vivido algo em outra dimensão, quando eu abri o olho, após receber a coroa. E voltei pra minha dimensão e era real. E eu, meu Deus, muito, muito obrigada. Porque tudo aquilo que eu orava, as noites que eu orava, aquilo que eu pedia, se tornou realidade. Qual é a importância de você ter uma indicação correta? A gente sabe que há uma quantidade, né? Uma média de quantidade, que é uma colher de chá ou 3 dedinhos para você passar no rosto, mas isso também tem que ser individualizado. Como que eu vou usar um produto que a blogueira famosa postou o produto, ou agora fez, né? Porque elas fazem o produto, e tá bombando esse produto, comprei, mas eu fui usar no meu rosto e pipocou, ou ao longo do dia, né,
escorreu no meu rosto. Às vezes não é porque o produto é ruim, é porque ele não está indicado para sua pele, né? E se você já existem várias maneiras de você associar um protetor com cor, um protetor sem cor. A gente sempre orienta, né, com cor para quem quer, porque a gente tem uma maior, né, uma amplificação dessa fotoproteção. Mas não é todo tipo de pele que comporta, porque o protetor com cor, ele vai ter uma densidade um pouquinho maior. Mas também esse mercado é um mercado que cresce diariamente. Então, a gama de opções de produtos que a gente tem é enorme. Quando eu vou pra academia, eu gosto do protetor com cor, ainda uso o pó também, que é protetor. Eu adoro associar. Quando eu vou pra academia. Adorei quando eu vou pra academia. Ai, gente, ela tá se achando. Inspirada, né? Muito bem. Na academia com protetor. Tá. Então, Check, 5 estrelas. Aí, só pra falar um pouquinho também, esse post, inclusive, eu quis mostrar que como a bruma, todos esses aqui são em bruma. Isso aqui foi de uma viagem que eu fiz recentemente e chamou muita atenção como a bruma tá em alta, porque é uma maneira de reaplicar o protetor solar, se refrescar e com uma alta proteção. Então, cada vez mais... ainda não. Cada vez mais a gente vê, né, a indústria também vem se... Aqui já sou eu... Maravilhosa. Passeando, né? Passeando. Merecido esse passeio. Sendo feliz. É isso mesmo. Vamos subir um pouquinho, fazer mais uma postagem antes da gente encerrar. Olha que linda, arrasou. Gente, estou amando as fotos da Bruna. Essa aqui eu achei um espetáculo. Né? Escândalo. Vamos lá, vamos subindo. Muito legal. Épocas de praia, hora do preto e branco. Olha que aqui linda, falando, uma pele madura, né? Bem trabalhada. Que homenagem dela. Linda. Esse foi um evento maravilhoso que ela fez, inclusive. Que foi do aniversário da clínica, né? Eu estive lá. Foi muito legal esse evento, gente. Junto com a doutora Márcia Gabriele. Ai, gente, a Márcia é maravilhosa. Vocês têm que chamar a Márcia. Já pode chamar ela. Você já fez 5 anos de clínica, né? Então, 5 anos a de gente clínica. já tem realmente um produto consolidado no mercado. Gente, assim, foi muito legal, né? A gente hoje teve a oportunidade de entrevistar a Bruna, que é, primeiro, amiga de infância da Aline. E acho que quase ninguém sabia. Sua nova amiga também. Minha amiga atual agora. Amiga de babado. Sua futura médica. Minha futura médica, dermatologista. E aí, o que nós percebemos, né? Que muito do que você... Eu quero trazer sempre aquela análise, né? Bem pessoal mesmo. Muito do que você vai refletir no que você faz. Então, a gente não pode hoje, Bruna, dissociar quem você é do que você faz. Não. E parabéns, porque você... Eu vou falar aqui uma coisa... A Aline sabe que eu amo trazer sempre referências espirituais, né? E na Bíblia está escrito assim. Não, em Romanos está escrito, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas renovai-vos pela transformação da vossa mente, para que você tenha a plena, boa e agradável vontade de Deus na sua vida. Então, eu tenho certeza no meu coração que a sua vida é uma vida muito abençoada, porque você abençoa e ilumina a vida de muitos. Amém. E que a gente percebe que você genuinamente está aqui vendo a questão do financeiro. Não é sobre quantos ml você vai colocar, não é sobre quantos produtos você vai vender. É sobre como a pessoa vem com uma forma do mundo, do que ela viu nas redes sociais. E você diz, espera lá. Vamos ser você? Vamos ver quem é você? Vamos ser quem você é? E você não coloca essa pessoa na forma, para ela não se conformar com o que o mundo tem, mas sim para ela olhar para dentro e dizer, Etre. Exato. Eu vou ser quem eu sou. Eu tô arrepiada. Emocionante. Estou emocionada aqui eu até. Também fiquei toda arrepiada. Emocionada porque... Ela vive esse propósito. Mas é muito isso. E não é fácil, né? E quando a gente tem um feedback, né? Como a Aline fala lindamente, que ela é muito carinhosa, é dela, né? Do astral dela levantar o próximo, né? A missão dela nessa vida é levantar o próximo. Mas quando eu tenho esse tipo de feedback, eu tô toda arrepiada porque faz tudo valer a pena. Porque não são só flores, né? Não são só flores, mas a gente foca no objetivo e resiliência. Obrigada, Bruna. Obrigada mesmo. Foi uma honra te receber. Deus continue te abençoando. Amém. A nós. Obrigada por ser você. Estamos acabando já por aqui. Emocionadas, acabando.
Você pode vir no link, né? Tem o link na bio aqui da doutora. Segue a Bruna que você não vai da sair. doutora Bruna, da E3 Clinic. E ela Obrigada. é uma pessoa maravilhosa e uma profissional também de excelência. Então, continue acompanhando, que aí você vai ver, tenho certeza, coisas mais incríveis ainda que ela sempre está colocando no perfil e se atualizando para oferecer o melhor para você lá na E3 Clinic. Muito obrigada por ter acompanhado mais esse episódio. Obrigada, amiga. Beijo, gente. Sucesso Aê! pra vocês.